a história é assim. Tem um monge andarilho que ele vai... ele está em Kyushu, que é a parte mais sul do Japão, e ele está indo para o norte. Aí chega onde hoje seria Kobe, e ele passa no túmulo de um poeta muito famoso do período Heian, que ele nasceu em 818, esse poeta, que chama Yukihira, Ariwara no Yukihira, né? E aí ele vendo o túmulo, ele para reverenciá-lo. Um poeta é como se a gente parasse na frente do Machado de Assis, certo? Vocês não vão passar reto, certo? Pelo menos dá uma parada. Ele vai parar e vai lembrar de alguns poemas, enfim, né? E aí, que ele está assim, parado, passam duas moças. Então, temos cenas de gravura aqui, né? Tá vendo elas? E elas são vendedoras de sal. Kobe é uma cidade portuária, então tem tudo a ver com o contexto, praia, enfim. E elas estão passando lá e ele fala, vocês poderiam me hospedar uma noite que eu estou seguindo, viagem e tal? Ela, claro, não sei o quê. E nisso, ele pergunta, vocês conhecem esse poeta, tal? Vocês conhecem ele? Aí uma delas, que é a Matsukaze, que é o nome de uma delas aqui, ela começa a chorar. E ela começa a contar do grande amor que ela e a irmã dela, as duas, tiveram com esse poeta. E no que ela começa a contar, ela tem, por exemplo, uma veste da época dele, que é dele. Que ela veste e ela acha que esse pinheiro que está aqui, como começa a escurecer, para ela, esse pinheiro é a visita dele. E aí, quando ela vê o pinheiro, que ela percebe o pinheiro, aí ela começa a dançar meio que com uma paixão ardente da época quando eles estavam juntos. Aí é uma cena muito, né, delirante. Quem já teve grandes paixões sabe o que é isso. E aí, para ela, ele está lá. Só que o monge, ele está vendo isso, né? E aí a gente percebe que essas duas, na verdade, já não estão também mais nessa terra. Lógico, se ele era de 800 e pouco, essa história de 1400 e pouco, não estava. Só que aí o monge, ele tem a função de fazer alguns rituais para justamente libertar essas almas. E aí ele vai fazer um ritual para libertá-la desse sofrimento de estar apaixonada e vivendo num entremundos, né? E aí a história, na verdade, é assim. Logicamente, ela é bem longa. A versão que eu trago para vocês, ela é bem curtinha e a gente vai tentar sentir como é que é narrada essa história. ここでは日本の伝統芸能能の映像をご覧いただきます。演目は松風です。2012年10月26日に行われた代々木花鳥会10月定例公演の模様をダイジェストでお届けします。
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Quem está acordado ainda? Como vocês ouviram já no original, ficou mais fácil. A história, então, vocês percebem que quando ela coloca a manta, que era dele, né? Aí ela dança e no final as duas moças, as meninas vão saindo porque o monge já libertou, digamos assim, né? Já mostrou para elas, na verdade, que elas podem seguir o seu caminho, né? A paixão, o amor, ele é uma coisa assim que ela pertence a você, né? Então, onde quer que você vá, ele vai existir. Então, não precisa necessariamente estar preso ao tempo terreno, digamos assim. É isso que elas descobrem. Então, com isso, quer dizer que não vai diminuir o sentimento, pelo contrário, até vai potencializar, porque, por ser infinito, ele pode ser vivido em qualquer lugar, qualquer tempo. E aí, quando elas entendem isso, elas vão embora. E aí, no final da cena, na verdade, é como se estivesse amanhecendo, porque essa cena ela acontece à noite, né? Do entardecer até o anoitecer. Ok? Bem, agora uma pausinha aqui. Como vocês falaram que leram o fichamento,
Desculpa, leram o fichamento. Leram o texto. Eu gostaria de saber pelo menos uma ou duas opiniões do que vocês acharam. Depois que vocês viram essa referência que eu não tinha dado na aula passada, que era do teatro, o que vocês acharam no texto? Vocês conseguiram enfrentar melhor esse texto da aula passada para esta? Como é que foi a experiência? Alguém poderia compartilhar? Tão tímidos. Hai. Até a parte que você explicou ficou muito mais clara, assim, porque eu li antes da aula, aí depois eu li, e ficou muito clara a parte que explicou, só que eu li o resto também, porque tem que fazer o fechamento, né? Só que o resto da parte que explicou ficou muito nervosa, assim, fiquei confusa. Porque não é um texto fácil mesmo, como eu comentei para vocês. A gente foi meio maldoso, né, de começar com um texto assim, do outro Extremo Oriente, ainda do clássico, né? Poxa, por quê, né? Mas é o enfrentamento do novo também, né? Se vocês enfrentarem esse texto, acho que os outros é a mesma dinâmica, com talvez também tem essas dificuldades, outras, né? Mas acho que o fato de ser do japonês e não ter muita coisa também traduzida, às vezes as referências são francês e inglês, então tem uma dupla, como se diz, perseverança aí para ir atrás dos materiais, né? Alguém, mais uma opinião? Eu acho assim, não sei se parece, né, capítulo 1 e capítulo 2, eu não quero essa questão do tempo, eu achei mais simples. Os dois para mim foi bem confuso, porque é muitos conceitos. Né? O que eu não consegui fazer é essa Junção. muito fraca ponte do primeiro capítulo do segundo. Eu falei, pô, é um texto, são dois, o menor fechamento, foi complicado fazer essa conta. Tá. Todo mundo sentiu essa dificuldade de fazer relações entre os conceitos, as ideias? Eu senti, e eu achei o texto de fato a segunda parte mais difícil, só que tem uma coisa também que eu acho que o final do texto tem os parágrafos bem grandes. Então, no meio do parágrafo eu me perdi. Eu acho que quanto maiores os parágrafos, mais difícil fica assim, a junção do texto como um todo. Sim, sim. É que fica muita informação, você não tem aquela pausa, né? Isso é importante. Muitas vezes o texto não facilita mesmo. Isso dá para explicar pela língua japonesa. É que a gente tem uns conectivos que, pelo japonês, ele se cortar ali também cai o texto. Então também é uma questão de estilo também. Então, é um cadenciamento de ideias. Então, a gente tem algumas conexões no japonês que se coloca... Mentalmente, a gente está conseguindo fazer o alinhavo. Mas, quando a gente traduz para o português, às vezes não dá o mesmo efeito de sentido. Às vezes dá um efeito ao contrário. Às vezes dá uma coisa de confusão, né? E aí associa a aula passada que você falou dos tipos de leitores, né? Eu me senti completamente naquele leitor sonhador. Do lado esquerdo, né? Então, quando você tem um texto, um parágrafo que é no lado, você vai embora. No meio vai, né? Tipo, começa a ler, chega na metade comunitarismo, aí toca o WhatsApp, não, peraí, né? Aí vai no outro presente, né? Estado aqui. Aí depois, esquece, né? Aí vai, o que estava fazendo mesmo? Não, peraí, estava lendo. Aí tem que ler do começo. Normalmente, conforme vocês vão, como se diz, lidando com esse tipo de leitura, você mesmo acaba fazendo subparágrafos dentro de um parágrafo maior, né? Quando você consegue fazer isso é porque você pegou a estrutura lógica do pensamento do autor. Esse é um suprassumo da leitura, é uma coisa assim que quando você chega assim, você fica, uau, legal, sabe? Eu estou sabendo ler. Você mesmo consegue destrinchar os parágrafos, né? E aí não tem isso, né? Você fala, não, peraí, aqui é uma ideia. Aí tem a continuação, mas você sabe que aquilo é uma continuação de uma palavra daqui das 10 primeiras linhas. E é essa palavra que você traz para cá e continua, né? Acho que tem um pouquinho isso. Essa pausa é importante também porque outra coisa prática. Quando você está lendo coisas muito densas, você tem que parar. Eu preciso ler 100 páginas hoje e vai naquela, direto. Não funciona, eu acho. A não ser que tenham grandes gênios aí de leitura. Mas o normal é vocês saberem fazer essa pausa, né? E quando eu falei para vocês e sugeri, e até agradeço, parece que todo mundo fez a lição de casa, é ler os 8 parágrafos, porque são densos. Eu acho que já ter lido os 8 já é muito importante para poder enfrentar os outros. Acho que quem enfrentou os 8 vai com certeza enfrentar melhor os outros 32.
Porque são repetições e complementos desses primeiros 8. E para fazer o 8, eu propositadamente mostrei na prática que eu dividi os 8 parágrafos em 4. Alguns vão pensar assim, não, vocês não vão pensar, mas alguém pode pensar. Pô, mas que só 4 parágrafos, uma aula inteira. Né? Mas é porque realmente é denso, é muito denso. E a gente tem que ter um tempo também para assimilar. Então, quando vocês estão lendo, vocês também têm que dar um tempo para si. Né? Não vão querer ser um super-herói da leitura, né? E querer 40 páginas assim em uma hora. Né? Porque até pode ter lido, mas não no presente, aqui e agora. A mente com certeza já vai ter divagado a todos os espaços e tempos do mundo, menos do texto. Né? Então a gente fez agora essa pausa, porque, queira ou não, vocês viram um teatro no, gente, certo? No original, certo? Então vamos continuar. Agora vai ficar ao contrário. Aqui, aqui. Agora nós vamos trabalhar essa questão do fantástico, que vai entrar, porque já na linha do no, que a gente já está trabalhando essa questão do fantástico, nós temos uma diacronia aqui de obras que trabalham essa questão do fantástico. Já vem de muito tempo, desde, vocês veem, 822, mais ou menos na época do Códice, que a gente falou, que era 712. E aí a gente vê muitos relatos milagrosos. E em cima desses relatos a gente sabe que tem um pensamento imanente ali nas histórias que são contadas. E aí depois, seguindo em século XII, nós temos o que a gente chama, olha só, narrativas de ontem e hoje. Porque são narrativas que aconteceram e que são trazidas hoje para poder ser relatadas. Então o próprio nome, digamos assim, é muito significativo de como esse pensamento do presente aqui e agora é muito forte na literatura japonesa. E aí segue, né? E aí se desenvolve nessas coletâneas que a gente chama de 100 narrativas, literalmente 100 narrativas, mas são narrativas de terror. No contemporâneo, você já deve ter assistido alguns filmes como O Grito, e tem aquele do... O Grito é o Ring? Foi trazido. Esse é o chamado. Então, esses tipos de história, na verdade, a base está aqui. Né? Se a gente for estudar de onde vem a referência, blá, 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 a gente vai ver que estão tudo aqui, no clássico, no japonês. E aí, eu vou contar uma historinha, um exemplo desse Nihon Ryoiki, mas só para vocês verem a dinâmica de como se conta essas histórias e o que tem atrás disso, certo? Eu vou pedir um voluntário para ler. Falando isso, hoje não veio o nosso Deus das montanhas? Mudou. Quem gostaria de ler, por favor? Sim? Na província de Yamato havia um homem. Não se conhecia ao certo nem sua vida de origem, nem seu nome. Desde que nasceu, ele desconhecia a compaixão e não se importava de matar os seres vivos. Certa vez, este homem pegou um coelho, esfolou-o vivo e soltou-o no campo. Passado pouco tempo, o homem teve o corpo todo tomado por horríveis feridas, e sua pele, até então vigorosa, ficou em carne viva. Seu sofrimento era sem igual. Não houve nada que curasse as feridas. Morreu gritando de dor. Como são imediatas as punições para aqueles que cometem más ações. Deve-se refletir e pensar sempre no bem de outrem. Deve-se ter sempre o sentimento de compaixão. Obrigada. Vocês viram que é uma história curtinha, e aqui é típico daquele que, se você tem um inimigo, você sempre pensa, aqui vai ver, aqui se faz, aqui se paga, aí você fica feliz, eu vou esperar ver o que ele vai pagar. Não é? É muita coisa de imediatismo. Você fez uma coisa ruim, você vai receber uma coisa ruim, né? Então, são histórias bem simples, mas tendem a trabalhar essa questão. A importância dessas suas atitudes agora. Porque as consequências também serão agora. Aí a gente continua. Mas para explicar Hyaku Monogatari, né, eu tenho que pôr um pouquinho de contexto para vocês. Esse Hyaku Monogatari, ele é conhecido como parte do folclore japonês e é um tipo de jogo, uma brincadeira, na verdade. Você reúne as pessoas e cada um conta uma história.
quando conta 99 histórias. Normalmente, vocês vão ver, são histórias curtas. Não se conta a centésima história, porque acredita-se que se você fizer isso, todos os espíritos ou todas as almas da história que você contou, elas vêm e incorporam em você. Então, na dúvida, ninguém conta a centésima história. E aí, nessa hora, a gente vê que no período Edo, na época dos samurais, a gente tinha esse ritualzinho. Normalmente era em noite de lua nova, que significa que não tinha lua, ou seja, estava bem escuro. Eles se reuniam em alguma casa do Murá, né? Agora vocês já sabem, Murá, a vila. E normalmente eles tinham que tirar as espadas, deixar na entrada. A maioria ia com um kimono azul escuro, né? Que era uma cor bem comum entre os samurais, de média, baixa hierarquia. E aí eles se juntavam todos num recinto, e no segundo recinto, ao lado, se colocava as lamparinas. Acho que não existia ainda, no século XIV, acho que ainda não. Lamparinas, eles acendiam 100 lamparinas e tinham um espelho. Quando alguém contava uma história aqui, lembrem-se que ele deixou a espada lá fora. Ele ia tateando até esse segundo quarto, que tem várias lamparinas, apagava uma, que é aquela história que ele contou, e ficava um tempo mirando no espelho. Vocês imaginem a cena de vocês no espelho, com 99 lamparinas acesa, o reflexo, o jeito, como vocês devem ser refletidos no espelho. Você ficava lá um tempo, porque isso mostrava coragem, certo? Bravura. E aí depois ele voltava, a segunda pessoa contava, fazia o mesmo. Então era esse ritual, ficava a madrugada toda, não tinha internet, não tinha filme, para quê, né? Já tinha muita coisa para fazer. Então, o folclore, esse tipo de história, vem dessas contações de história que foram reunidas e viraram várias coleções. Nós temos muitas histórias, muitas, né? Ainda muitas delas inéditas no Brasil. E aí, uma dessas histórias é essa daqui. Essa história, vocês, por favor, pelo título, porque está bem pé da letra ali, né? Aqui nós temos a gravura, né, do período Edo, mais ou menos. Ó, tá vendo? Tem, esse ideograma é 2, isso aqui é boca e isso aqui é mulher. Então, está literalmente traduzido como mulher de duas bocas. Então, como eu falei para vocês, são histórias muito curtinhas. Então, eu vou começar. E elas são fartas de figuras, né? Mas eu vou contar, normalmente tem a figura e está escrito em cima, em japonês. É como, lembra muito o mangá, né? A origem do mangá. Olha só que curtinho. A segunda esposa de um homem era muito carinhosa e sempre cuidava bem do seu filho. Mas, em compensação, maltratava o enteado. Os maltratos chegaram a tal ponto que o enteado morreu de desnutrição. No 49º dia após a morte da criança, o marido cortava a lenha no fundo da casa. No budismo, o 49º é uma missa, né, que se faz em nome do falecido. Quando, sem querer, acertou o machado na nuca da esposa que passava atrás dele. Ele estava lá cortando, certo? A mulher passou atrás e pá! O corte foi profundo e jorrou muito sangue, mas a mulher sobreviveu. Aquele tal do vaso ruim não quebra. O corte, porém, não cicatrizava. E só depois de muito tempo é que formou uma crosta que parecia uma boca, grande e carnuda. O local costumava latejar e a mulher passou a sofrer intensas e insuportáveis dores de cabeça. Mas o estranho é que toda vez que ela colocava algum alimento nessa boca, a dor aliviava. Olha, né? A gente fica com dor de cabeça, aquela coisa intensa. Eu sempre lembro dessa figura. Isso que eu estou lendo para vocês está escrito aqui, tá vendo?
Acredite, está escrito aqui. Depois essa boca começou a falar em alto e bom tom. Fui eu que matei a criança de fome. Eu não devia ter feito isso. Eu sei que errei, não devia ter feito isso. E ficava repetindo isso daí. Como vocês veem, a estilização está aqui, da boca, tá vendo? E toda vez que comia, e aí ela teve o quê? Vida própria, a consciência. E aí é interessante lembrar que essas figuras, elas têm uma conotação muito objetiva. A cicatriz, alguém aqui é médico ou da área, trabalha com cicatriz, fisioterapia, sei lá, alguma coisa assim? Não? Então, quando você pergunta para os médicos, eles falam que uma cicatriz muito profunda nessa área aqui, ela é muito difícil de, como se diz, cicatrizar bem. O normal seria, se você não tem grandes médicos nesse período, vai deixando meio que sozinho, só passando algum produto para não infeccionar muito, a tendência é fazer uma crosta mesmo. E essa parte que eles falam que parece um dente, uma boca, é porque dá para ver o osso do crânio, né? Ali, porque é bem aqui, né? Então, quando você corta ali, sangra, jorra e faz aquela crosta, como não fecha direitinho, aquela parte branca, se você olhar bem no zoom, parece um dente. Né? Então, quer dizer, muitas dessas histórias têm uma relação muito objetiva com o que se está vendo. Né? Isso é interessante. Aí dá o quê? Veracidade, certo? Esse é um tipo de história. Aí o que a gente tem que fazer um pouquinho? Só para não ficar muito bitolado só lá no Extremo Oriente. O Valêncio Xavier, vocês devem conhecer, ele gostava muito dessas histórias e especificamente esse tipo de história do sobrenatural. E aí ele fez uma edição no Brasil que ganhou inclusive o Jabuti 99. E nesse volume que ele ganhou, ele trabalha justamente uma história muito famosa no Japão e que chama, aqui, acreditem, está escrito Mimi Nashi, né? Que é o que está aqui, ó, Mimi Nashi, que quer dizer o monge sem orelhas. Ele vai trabalhar duas histórias dentro desse volume, que é o mistério da prostituta japonesa, que passa exatamente no bairro da Liberdade. E o interessante é que ele usa os ideogramas e a escrita japonesa, né, que é katakana, hiragana, que são 2 silabários, e o kanji, aqui tem um deles, né, o silabário aqui, ó, nashi, e esse aqui é um ideograma de orelha, vocês veem que parece uma orelha. E aí ele vai colocar dentro da história do mistério da prostituta japonesa a fala dela escrita em japonês mesmo. Então, no final, ele não sabe exatamente o que ela achou da relação com ele. Então, é interessante que em um determinado momento do conto, ele pergunta para ela, e aí, você gostou? Depois de fazer, você sabe, né? E aí, ela fala assim, totemo yokata wa, escrito em japonês. Aí ele não entende. Aí ele fica com aquilo na cabeça até o final do conto, até sair do lugar lá. E ainda para o leitor também, que não entende o japonês, também não, como ele, também não sabe o que aconteceu. Traduzindo, totemo yokata wa, quer dizer, foi muito bom. Mas, enfim, ele usa desses recursos. E aí ele também vai trabalhar. Então, a outra história, que é esse Mimi Nashi Oichi, né? Então, quando ele faz esse texto e imagem, ele realmente tem muitas imagens que ele trabalha dentro do conto para poder ilustrar essa tradição japonesa de ter texto e imagem, como eu mostrei agora. Ele leu, na verdade, a tradução em inglês, né, do Skaidan. Skaidan é um gênero que a gente chama de conversa, história, relato estranho. Então tem tudo a ver com essa coisa do mistério, né? E como é uma tradição oral de cunho fantástico e sempre tem como foco o sobrenatural, então são várias histórias que são frutos desses Hyakumonogatari que eu contei para vocês, esse da mulher de 2 bocas, né? É uma seleção, digamos assim. Essa pessoa que fez a tradução é Lafcadio Han, né? Ele é do começo do século XX e ele era professor da Universidade de Tóquio.
Ele foi contratado para ensinar inglês para os alunos de letras em inglês do Japão. E ele se encantou com essa tradição do mundo do fantástico. Aquelas 3 obras que eu mostrei agora para vocês, ele ficou encantado com aquilo. Mas como? Precisamos traduzir isso. E ele foi um dos primeiros que levou essa tradição do fantástico para o Ocidente. E no caso do Valêncio, ele leu essa tradução e em cima disso ele destacou essa história que a gente vai ver aqui. Essas são ilustrações que estão dentro do livro dele. E aí você vê um monge, na verdade, de costas, justamente para não personalizar ele, né? Não individualizar muito. E uma outra imagem aqui com sutras escritas aqui no rosto, né? Que ele coloca. Essas 2 imagens, na verdade, têm a ver com a historinha. Essa história, como eu comentei para vocês, ela é muito famosa no Japão. Tem muitos teatros, peças teatrais em cima, e tem muito a ver com uma história verídica, na verdade, que aconteceu no Japão. A história é de 1,5 páginas, e eu vou pedir a ajuda de vocês, porque ninguém aguenta só a minha voz, certo? Posso pedir aqui? Pedir para o pessoal da frente? Você pode ler essa folha e você continua? Em pé acho que é melhor, porque senão o pessoal lá do fundo acaba não escutando. Vou falar errado. Oichi era um monge cego de nascença, exímio contador de histórias que acompanhava os versos ao som do igual. Certa noite, Oichi meditava no jardim do mosteiro quando escutou uma voz dizer: "Ouvimos falar do seu talento como contador de histórias. Meus nobres amos sabem de sua fama e ficariam honrados se o senhor fosse contar para eles a triste história da batalha de Dan-no-ura." Isso. Oichi não pôde recusar o convite. Tomou seu biwa e seguiu os passos daquela voz desconhecida. Passos pesados metálicos, como os de um samurai vestindo sua armadura de guerra. Oichi sentia que muita gente estava ali. Ouviu o assopro das sedas dos kimonos. Colocando no centro do salão, começou a evocar com o seu canto os tristes versos da batalha de Dan-no-ura, conhecida no século XII, época em que no Japão havia muitas lutas entre os senhores feudais. As famílias rivais Taira e Minamoto disputavam o poder durante quase 200 anos. Às vezes os Taira dominavam, outras vezes os Minamotos venciam. E foi no estreito de Dan-no-ura que os Tairas foram vencidos, após o seu aliado Shigeyoshi bandear-se para o lado dos Minamoto, levando seus barcos para o inimigo. Pela vergonha da derrota, para não cair nas mãos do inimigo, seus guerreiros, comandantes, se atiraram nas águas, afundando com o peso das armaduras. Não sobrou ninguém, nem mesmo o menino imperador Antoku Tenno, de 7 anos. A avó tomou-o nos braços e com ele caminhou até a muralha. Obrigada. Na noite seguinte, o mesmo samurai veio buscar o Oichi, e novamente ele canta a batalha de Dan-no-ura para a silenciosa plateia. O abade, notando que o Oichi não está em sua cela, manda que os monges o procurem. Aterrorizados, os monges veem o Oichi cantar exaltado a história da derrota dos Taira, sentado diante da tumba em memória do pequeno imperador Antoku, no cemitério de Amidaji, o local em que estão sepultados os derrotados da batalha de Dan-no-ura. Por sobre as outras tumbas, as chamas espectrais dos fogos fátuos, como espectadoras do canto triste. Oichi é levado à presença do abade, que lhe revela a verdade. Oichi, pobre Oichi, corres grandes perigos. Aproveitando-se de tua cegueira, os fantasmas dos mortos na batalha de Dan-no-ura lançaram encantamento sobre ti, te enfeitiçaram. Por 2 noites, levaste teu canto para os mortos e eles agora são donos de ti. Ao final da 7ª noite, eles te matarão, despedaçarão teu corpo e tu passarás apenas por toda a eternidade, como um fantasma, escravo dos demônios. Dos olhos cegos de Oichi correm lágrimas de medo. O abade prossegue. Precisamos quebrar o encantamento. Protegerei teu corpo com os textos de Buda, que te farão invisível aos demônios. Todo o corpo de Oichi foi coberto com as palavras de Buda. Naquela noite surge a voz profunda chamando:
Oiti, Oiti, vejo um biwa abandonado e não encontro o trovador. Vejo somente suas orelhas e vou levá-las para provar ao meu amo que aqui estive cumprindo minha missão. As mãos enluvadas de ferro do fantasma agarram as orelhas de Oiti e puxam ferozmente. O sangue escorre. Oiti reza para não gritar de dor e revelar sua presença. Suas orelhas são arrancadas e o samurai fantasma sai, carregando-as. Seus passos perdendo-se na noite em direção ao cemitério de Amidaji. Ao cobrir o corpo de Oiti com os textos sagrados, o abade esqueceu das orelhas. Foi só o que o fantasma viu e carregou para o mundo dos mortos. 2 orelhas. Os monges encontraram Oiti se esvaindo em sangue, mas vivo. Foi medicado e se salvou. Ficou livre para sempre dos demônios e viveu muitos anos para poder cantar em versos sua desventura. Desde aquela noite, o cantador cego ficou conhecido como Mimi Nashi Oiti, ou Oiti, o Sem Orelha.